Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o nosso tema é doença mental e evangelho. Provavelmente teremos a presença de mais algumas pessoas, ex-moradores da Cidade da Fraternidade. Alguns não são amigos ainda no Facebook, mas eu espero que eles se tornem e nós possamos compartilhar as experiências e os estudos também com eles. Objetivamente, eu gostaria de dizer que a doença de cada pessoa se manifesta através de 3 caminhos. Ela pode, com o tempo, se exteriorizar no corpo, pode distribuir na mente e no corpo, ou pode se concentrar na mente. Como a gente já conversou um pouco sobre a exteriorização da doença para o corpo, hoje nós vamos focar na tendência que algumas pessoas têm de concentrar as suas alterações na mente e, com isso, criar as condições para o aparecimento de uma doença mental ou doença psiquiátrica. Essa tendência de concentrar as suas características emocionais, elas podem se intensificar e ficar prolongadas nessa alteração, de forma que elas não escoam para o corpo e vão se acentuando. Isso vai se transformar numa neurose, numa psicopatia ou numa psicose, que é o nome de loucura. Então, vamos ver se nós podemos, a partir desse ponto, dizer que as nossas características de temperamento, de personalidade, os nossos traços emocionais é que levam ao aparecimento de uma doença mental. Então, o que nos interessa é isso, é saber que se nós não cuidarmos de nós mesmos, se a gente não tiver vigilância, nós podemos dar vazão a alguma característica, algum tipo de sentimento, de reação, e isso evoluir para uma doença mental. Nós temos, então, possibilidade de analisar o assunto a partir do Evangelho com algumas informações que aparecem com uma certa frequência. Tá? O Evangelho nos diz, por exemplo, que há um antagonismo entre prudência e loucura. Na parábola das 10 virgens que se preparam para o casamento, Jesus fala exatamente sobre isso. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus 25, 1 e 2. A loucura significa que a pessoa perde o senso, ela perde o discernimento, o juízo, num grau mais avançado. Nas etapas iniciais ou nos casos mais leves, ela não sai da realidade, como acontece no quadro clássico de loucura. Nos casos leves e moderados, a pessoa pode distorcer a realidade. Ela pode fazer coisas que ou ela ignora a realidade ou ela distorce. Uma das coisas mais comuns é a pessoa fazer alguma coisa, ter um gesto, uma atitude, algum comportamento que as outras pessoas dizem: fulano fez uma loucura. Os gatilhos, a Juranda está perguntando, eles são muito variados. Gatilho significa o que pode desencadear uma neurose, uma psicopatia, uma loucura, uma psicose, porque varia para cada caso. O primeiro que eu estou trazendo é a possibilidade da pessoa distorcer a realidade ou ignorar a realidade através da insensatez ou da imprudência. O que é imprudência? A pessoa que não se prepara para uma experiência. Jesus coloca o casamento, e vocês concordam que o casamento é um desafio
que derruba muita gente boa. A pessoa não se prepara adequadamente e aí vem os conflitos, vem a animosidade, depois o relacionamento fica hostil e aí acaba infernizando a vida da pessoa. Ou ela faz uma mudança, uma transformação, ou ela sai do casamento, ou às vezes continua, mas de uma forma completamente doentia. Um outro exemplo que Jesus dá no Evangelho, e aí nós já podemos dizer que seria um outro gatilho na linguagem que a Juranda trouxe. Num determinado momento ele fala assim: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Isso significa que algumas pessoas vivem muito em função das aparências e negligenciam, elas não valorizam o conteúdo. Essa é uma informação que vai ficar aqui resumida, porque teria muita coisa a falar, mas vamos deixar para a discussão. Em outro momento, Jesus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Temos aqui uma questão que se aplica mais às pessoas que não valorizam, que não se preocupam, que não pensam que vão morrer. Ou seja, que vão deixar o corpo e vão para uma outra dimensão. Que vivem em função só das coisas deste mundo. Isso é, na linguagem do Evangelho, uma loucura. Em resumo, é isso que eu gostaria de trazer para vocês a respeito de loucura, para que a gente comece a pensar a partir desses exemplos do Evangelho. E tem um caso clínico também do Evangelho, que está descrito em Lucas e em Marcos, de um sujeito que há muitos anos estava vivendo nos sepulcros. E quando Jesus desce do barco, ele corre em direção e diz para ele: Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Esse sujeito estava possesso de demônios há muito tempo e ele não andava vestido e não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Só para um breve comentário: não andar vestido significa, em alguns casos, a necessidade da pessoa se expor. Então eu vou contar para vocês rapidamente. A Belinha Azul comenta: às vezes a diferença é muito sutil entre a falta de bom senso, falta de educação e ter uma personalidade excêntrica. É verdade. Então, eu aproveito para dizer o seguinte: a diferença entre a loucura e o raciocínio bom, o raciocínio saudável, às vezes é uma barreira muito leve, muito sutil. E a gente, às vezes, passa daquilo que é considerado que é o bom senso, que é um discernimento, um juízo, para algum detalhe, alguma fala, alguma atitude que não é mais razoável, não é racional, não é lógica, não tem embasamento. É por isso que a conversa hoje eu estou trazendo para vocês, para a gente ficar muito centrado no nosso normal, aquilo que algumas pessoas chamam de normoide. O normoide significa que nós todos somos mais ou menos do tipo normal, mas temos as nossas inclinações e as nossas brechas. Às vezes nós admitimos alguma coisa que não é justa, que não é ética, que não é legal, que nós não gostaríamos que alguém fizesse conosco. Isso significa uma infração. E se nós agimos dessa maneira, nós estamos, de fato, mascarando, estamos adulterando o mundo para que a gente possa agir dessa forma e não sofrer nenhuma punição. Eu me lembro de uma paciente
que estava internada num hospital psiquiátrico, que eu acompanhei como homeopata, que a história dela, eu vou resumir muito, dizia o seguinte, que ela havia passado por uma experiência com o marido dela, que eles tinham uma empresa, e o marido a colocou para prestar serviços sexuais aos fornecedores da empresa. Então vinha um representante de uma indústria e ela saía à noite com o vendedor, o representante, e prestava serviços sexuais. E com isso o vendedor fazia um negócio bom para a empresa deles. O casamento deles evoluiu assim, eles se separaram. Com mais um tempo, ela se converteu ao cristianismo, ela se tornou evangélica. Arrumou um outro namorado e estava pensando em se casar. Mas aquela atitude, aquele comportamento que ela teve no passado era terrível para a consciência dela. Então, ela não conseguiu resolver isso de uma outra forma, mais saudável, mais terapêutica. O que ela fez? Ela tirou a roupa, saiu de casa e andou pela rua, pela vizinhança, nua. Com isso, ela foi internada no hospital, porque de repente, ela estava razoavelmente bem, aparentemente bem, até quando ela tomou essa atitude. Ao longo da internação, foi ficando claro que ela tinha se despido porque ela precisava revelar-se para o mundo. E o que ela conseguiu fazer com a ajuda do psiquiatra? Ela conseguiu condições, força e contou para os familiares a experiência que ela teve. E com isso, ela, de alguma forma, ficou aliviada e conseguiu continuar a melhora até ter alta do hospital. No caso dela, despir-se teve esse significado. Vejam bem, é uma culpa insuportável, e ela precisava colocar isso para fora, para poder se casar agora limpa do seu passado. Entenderam? Então, todos os sintomas que aparecem numa loucura, numa neurose, numa psicose, estão relacionados com o temperamento, com as emoções da própria pessoa. Eles é que se intensificam ou que tomam, de alguma forma, um modo simbólico de se apresentar para o mundo. Juranda, penso que a loucura pode ser dividida em vários segmentos. Para alguns, a perda do discernimento, a ruptura da própria consciência, e para outros, a incapacidade de viver uma realidade dolorosa. Rompe com a própria realidade. Exatamente. De qualquer maneira, é uma fuga da realidade. É uma negação da realidade, ou, em alguns casos, uma distorção. Ou você ignora, ou você distorce, ou você simplesmente se aliena. Os fatores orgânicos e genéticos estão associados, na minha opinião, com a trajetória espiritual da pessoa. Ou seja, você nasce num grupo que você tem ligações, que você tem vínculos, que você tem afinidades. E daí você vai aproveitar o material genético disponibilizado de acordo com a sua capacidade e com as suas tendências. Em relação aos fatores orgânicos, eu acho que a mesma coisa. O aproveitamento depende do potencial da própria pessoa ou do próprio espírito. O que é importante é que a gente pense, o que eu tenho que pode me levar a um comportamento patológico? Por exemplo, vou dizer duas coisas que eu acho muito importantes em relação aos gatilhos. Primeiro, viver na fantasia. E a fantasia, conforme eu disse, daquelas duas frases de Jesus, uma delas é você viver na aparência das coisas. Uma das grandes aparências que nós temos no mundo é a aparência física. É como se o corpo não tivesse alma, então vamos cuidar do corpo.
Vamos cuidar muito bem do corpo, e vamos cuidar do corpo, e vamos cuidar da pele, cuidar dos músculos, porque o conteúdo é irrelevante. O que você sente, o que você pensa, o que você acredita e que te leva a agir de uma forma ou de outra, isso não interessa. Essa é uma grande fantasia. E é claro que a pessoa não se prepara para as experiências difíceis e aí já entra aquela outra questão. Também acha que vai viver para sempre, que vai viver eternamente. No caso, Juranda, o indivíduo pode superar a genética familiar? Com certeza que sim. Depende se ele tem imunidade, se ele tem capacidade de lidar com as influências para não assimilar, para não dar vazão àquela influência genética ou comportamental. Aqui, por exemplo, tenho irmã, tenho filha e tenho sobrinha participando do grupo. Na minha família, nós temos uma tendência à surdez. Não é uma tendência à loucura, à doença mental. Mas temos muitos surdos. Quando eu percebi isso há mais tempo, e pelos estudos da homeopatia, eu associei com a teimosia, nossa família é de gente muito teimosa, eu percebi que nós somos surdos porque somos teimosos na maior parte das vezes. Às vezes essa teimosia, ela tem uma roupagem de intolerância. A pessoa que não quer nem ouvir certas coisas, ela não admite certos comentários, ou seja, ela já fecha aquela questão de cara, ela não aceita, não admite. Isso significa uma incapacidade de ouvir aquilo, de pensar, de refletir, de respeitar a opinião, de respeitar a escolha dos outros. Então, o que eu passei a fazer no sentido de superar a tendência familiar é ouvir. Você fala alguma coisa, eu ouço, eu não descarto. Eu posso até ter uma opinião contrária, mas eu procuro te ouvir melhor, eu peço mais informações e procuro desenvolver a capacidade de respeitar a opinião e a decisão dos outros. A Juranda está dizendo que os gatilhos podem ser a ruminação mental, raiva contida, a culpa, tudo isso é gatilho, tudo isso. Por isso que não dá para você dizer, eu disse duas, a fantasia, né, que é uma que é muito comum, as pessoas viverem de aparência, não importa a realidade, a verdade, elas vivem de aparência, e uma outra coisa que é a revolta. As pessoas, de alguma forma, elas se revoltam contra um fato, contra uma realidade, e começam a fazer coisas ilícitas. E aí fazem loucuras, ainda que não seja a loucura clássica da pessoa sair da realidade. Mas pensem bem, uma das loucuras mais comuns e mais infames que acontecem em larga escala no mundo e no Brasil também é o abuso sexual. É uma catástrofe. Na minha opinião, ela é muitas vezes pior do que o Covid-19. Porque uma criança abaixo de 13 anos, né, criança adolescente de 13 anos, menor do que 13 anos, é vítima de estupro a cada 15 minutos no Brasil. E isso vai deixar marcas, vai deixar sequelas em muitos casos. Para a pessoa não ficar com uma marca profunda, aí vem aquilo que eu estava dizendo agora mesmo. É preciso que a pessoa se trabalhe muito. Se ela for cristã, eu digo para ela, ora, medita, busca com Deus, sabe, para que Ele te ajude e te dê caminhos. Faça terapia, faça o que for preciso para você, aos poucos, ir se livrando e de repente você sair lá na frente
de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável. Mas é preciso, na maioria das vezes, quando há violência, quando há quebra de confiança, é preciso que a pessoa faça um esforço muito grande. Agora, quem comete é um insano, é um louco, é uma pessoa que sabe que está fazendo um mal grande para um outro e não consegue se conter. Isso é uma descrição. A pessoa que faz aborto, que comete suicídio, alguma tentativa de suicídio, é um momento de loucura, é um surto. Então, assim, são coisas em que a pessoa está aparentemente no gozo da razão, mas a atitude é insana. A atitude é uma loucura. A Juranda falando sobre a autossuficiência, penso também que o não querer ouvir pode ser autossuficiência, pode ser, significados muitos, variam muitos, né? Eu disse, por exemplo, a teimosia e falei da intolerância, é uma dos significados, uma das explicações, e podem ter N. Aí nós entramos no terreno das variações. A atitude externa é semelhante, mas o significado varia bastante. Fernando Maciel, meu avô materno não cobrava o trabalho ao ponto de faltar alimento e foi internado como louco. Ser bondoso neste mundo é loucura? Maciel, essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, toda qualidade em excesso, ela se torna nociva, ela se torna prejudicial. Qualquer uma, Salomão fala no Eclesiastes que ele não quer ser justo, porque ele se perderia. Quando o rapaz pergunta para Jesus, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele responde, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Então, quando uma característica da nossa personalidade começa a sobressair muito, é importante que a gente ligue o sensor, porque é provável que ela esteja eclipsando, que ela esteja diminuindo outras. E isso acaba fazendo com que a gente se projete no mundo, obtenha admiração dos outros. Isso é um veneno. A gente tem que fazer as coisas muito centrados em nós mesmos. Gabi, essa semana tivemos Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Como o senhor entende esse movimento, sendo que temos tantos casos que ainda necessitam de assistência? É uma pergunta que eu até precisaria refletir com mais calma para uma resposta mais madura. Mas, como eu trabalhei em hospital psiquiátrico durante um tempo, como homeopata e em parceria com psiquiatras, eu pude fazer observações muito úteis para mim mesmo. Eu entendo que, se nós tivermos essa postura em relação ao paciente psiquiátrico, por que não em relação aos demais? Porque o paciente psiquiátrico, ele realmente é muito, em alguns momentos pelo menos, ele é muito complexo. Então, eu penso que a educação da família, a preparação da família para lidar com alguém, um doente mental em casa, é muito desafiador. Certos pacientes até que poderiam entrar nessa alternativa de ter uma supervisão profissional em casa e familiares cuidando, mas eu diria que talvez isso seja um percentual pequeno, porque na maioria das vezes a família não tem disponibilidade, não tem estrutura, não tem capacitação, e como é que vai fazer isso? Agora, em outros casos, alguns pacientes poderiam ficar em casa, sim, porque é um quadro relativamente brando, uma alienação
mansa, que não tem transtornos de conduta, ou tem alterações de conduta administráveis pelos próprios familiares. Então, não justifica uma internação a longo prazo de pacientes desse tipo. Eu acho que precisa ter um discernimento, que é uma coisa importantíssima da loucura, para distinguir um caso do outro e não ter posturas radicais, como era antigamente, que o louco era internado compulsoriamente e de forma vitalícia, e hoje queremos ir para o outro extremo. Eu acho que é preciso um meio termo e a elaboração de critérios que permitam um equilíbrio nessa questão. Tícia, fale mais como evitar a exteriorização na mente. Parece, Tícia, que é uma coisa instintiva. Por que algumas pessoas somatizam mais, têm uma tendência a somatizar assim com bastante facilidade, enquanto outras contêm esse processo e vão exteriorizar na mente? Aparentemente, isso é uma tendência instintiva. Algumas pessoas parecem muito mais empenhadas em cuidar da sua mente, da sua evolução como pessoa, né, da sua transformação, do seu crescimento pessoal. Isso faz com que os mecanismos de renovação psíquica estejam ativos, estejam atuantes, enquanto outras pessoas tendem a deixar a mente em segundo plano e se preocupar com o corpo. Então, eles investem mais tempo no corpo, no cuidado, na atenção para as funções vegetativas, orgânicas, e a mente fica num processo de estagnação ou de deterioração lenta, imperceptível, quando aflora um quadro mental, seja um distúrbio mais agudo, ou seja, uma demência, que não deixa de ser também uma opção daquela pessoa em danificar a sua mente e não o seu corpo. Mas eu digo para você, eu não acho que isso seja uma escolha consciente, clara, é meio instintiva. Por isso que o paranoico danifica notoriamente a sua mente, a sua percepção, o significado das coisas, para proteger o seu corpo. Ele está assistindo televisão, aí lá a pessoa fala alguma coisa e ele já pensa que é um sinal que está sendo dado para o disco voador chegar e prendê-lo para levá-lo como refém. O dano mental é muito grande nesses casos. Em compensação, o louco, ele quase não adoece fisicamente. É uma questão de escolha instintiva, não é uma escolha consciente. Cristiano Humberto, é um veneno ou loucura? Alguém sabe me dizer, Cristiano? Eu não estou entendendo. Provavelmente você falou num outro momento e eu não sei a que você está se referindo. A Juranda te respondeu: nem sempre a família está preparada. O que precisa é humanizar o atendimento hospitalar. Um paciente, por exemplo, com agressividade, é preciso de gente treinada para lidar com ele, senão vira uma violência. É preciso contenção química, contenção física, até que o quadro fique mais controlável e permita que esses recursos vão sendo retirados, vão sendo suspensos. Numa visão científica, o que dizer da loucura descrita pelos espíritas ou espiritualistas como obsessão espiritual, influência do obsessor? A Juranda estava me falando esses dias, me lembrando, que a possessão espiritual já está descrita no Código Internacional de Doenças. O cristianismo, ao longo dos séculos, recorreu às práticas no sentido de resolver esse problema, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Mas no Evangelho, Jesus recomenda que a gente não faça isso. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, Wesley,
e propor para vocês que a gente começasse a ler pelo menos um dos evangelhos. Como vocês sabem, são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. O menor de todos é o de Marcos. Ele é tão objetivo que no primeiro capítulo Jesus já está fazendo curas, já está fazendo coisas maravilhosas. Ele não gasta tempo com a história do nascimento, da origem familiar de Jesus. Eu gostaria de propor para vocês, porque eu tenho visto tanta gente, tantos cristãos que nunca leram nenhum dos 4 evangelhos. Então, quando eu falo, Jesus falou que não adiantava tirar o espírito, mas depois no Sermão da Montanha ele fala que não é para fazer isso. Naquela passagem que ele fala que o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e depois volta, encontra a casa varrida e adornada, então ele vai e chama 7 espíritos, e os atos desse homem agora são piores do que o primeiro. Por que ele está dizendo isso? Porque se você se concentra no fator externo pode ser fungo, bactéria, vírus, qualquer outro fator, inclusive espiritual, qualquer coisa que você atribui que seja dano à mente ou ao corpo, e você intervém só no externo, você está deixando a pessoa do mesmo jeito. Isso em homeopatia nós chamamos de supressão. É quando melhora só os sintomas da doença e a pessoa continua do mesmo jeito. Nós consideramos que isso não é um bom resultado. É passível de acontecer uma doença pior posteriormente. Nem sempre acontece, mas em vários casos a doença que vem depois é pior. Eu gostaria de deixar esse convite, essa proposta, para a gente estudar o Evangelho. Se esse tema for do interesse, nós podemos tirar um dia para conversar mais sobre ele. Eu falei muito rapidamente uma dose grande de informação. Cristiano, a respeito da bondade exacerbada, agora eu entendi, Cristiano, tá bom. Veneno e loucura, né? Remédio e veneno estão muito próximos. A maioria dos remédios, se não tiver cuidado na dose, intoxica, ou seja, envenena. Se você não tiver muito cuidado, dependendo da pessoa que toma 1, 2 medicamentos, introduz um terceiro, muitas vezes é preciso que o profissional analise bem, porque pode ser necessário um ajuste da dose para aquele caso. Aquele medicamento vai ter que tomar uma dose maior ou menor, porque às vezes se não aumentar a dose não faz efeito, porque vai ser neutralizado por um dos outros medicamentos. E, dependendo do caso, se não aumentar, não vai adiantar, porque não vai fazer nenhum efeito. Veneno e loucura é uma questão praticamente, diria assim, de foro íntimo. Você é quem observa e você escolhe se aquilo que você faz e que parece uma coisa maravilhosa, você exerce o controle sobre aquilo ou não. Isso é fundamental, porque o espírito que de alguma forma tenta nos dominar é para exercer o controle sobre nós. Mas então o que importa, sem entrar nessa questão do espírito externo, eu comigo mesmo, se eu tenho um dom e aquele dom faz com que eu me dedique completamente àquilo, é muito comum que eu fique escravo, que eu só saiba fazer aquilo. Esse é um dos inconvenientes quando você tem uma aptidão inata, você nasceu com um dom para alguma coisa. Se você continuar se dedicando integralmente, daí a alguns dias você não sabe fazer nenhuma outra coisa. É preciso respeitar os limites, como a Jornada está colocando. Tudo que é demais passa. Uma virtude demais passa porque ela neutraliza o resto. E isso faz com que a pessoa tenha uma tendência
a se concentrar ainda mais nela. É por isso que Davi, naquele salmo muito famoso, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É preciso que eu esteja atento, porque a vida me traz necessidades que às vezes eu não estou preparado e eu preciso desenvolver as habilidades para isso. É como o sistema imunológico. Você não tem imunidade, você entra em contato com um vírus, com uma bactéria, um fungo, qualquer fator, você vai desenvolver. E em muitos casos é bem sucedido. Em outros, nem tanto. Mas existe um sistema imunológico. Se você está sempre exercitando esse sistema, ele está habilitado. As virtudes são assim. Você está numa situação nova, que precisa de você ter coragem, use, busque, produza e enfrente. Precisa de ter paciência, a sua paciência está pouca, busque lá no fundo. Busque em Deus e vá exercitando a sua capacidade de promover, intensificar o que você tem. Muito bem, um prazer muito grande receber vocês todos. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, eu estou à disposição. Para encerrar aqui com essa fala da Juranda, as nossas defesas estão em ficarmos centrados em nossos propósitos de vida, respeitar nossos limites, centrar em nossos objetivos e procurar a paz de consciência. A Juranda está inspirada, hein? Isso aí, assina embaixo. Muito obrigado pela presença, pela participação. Fiquei muitíssimo feliz com a presença dos meus amigos, ex-moradores da Cidade da Fraternidade, que eu não vejo há muitos anos. Isso é uma grande alegria para mim. Deus como tema, olha que legal. Um beijo, um abraço, até quinta-feira da próxima semana, se Deus quiser.